Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula proponho-me a resolver um exame a pedido de vários subscritores do canal. Este exame é o exame de Química e Bioquímica da ESAC, referente à época especial de 2016. Bom, visto a extensão do exame e à diversidade de matérias, eu aprontei-me a preparar 3 videoaulas para a resolução deste exame. Assim separo também nas 3 matérias que o exame aborda que podem ser distintas, ok? Então vamos começar pela primeira videoaula, na primeira matéria, referente à Química Geral, onde eu passo já para resolver o primeiro exercício. Bom, eu leio o primeiro exercício. A solução salina usada em injeções intravenosas contém 8,5 gramas de NaCl por quilograma de solução. Reparem, a massa do NaCl, que é o soluto, são 8,5 gramas. A massa da solução é 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Calcular a molaridade da solução é a pergunta, dando a massa molar do NaCl, que são 58,4 gramas por mol. Bom, está dado, então vamos começar da seguinte forma. Vamos primeiro passar o número de mols o número de massa do NaCl a número de mols. Vejam, o número de mols será a massa a dividir pela massa molar, ou seja, 8,5 a dividir por 58,4. Quanto é que dá este valor? Vamos aqui ver. 8,5 a dividir por 58,4 dá 0,1455 mols. Agora, também me interessa saber a massa do solvente. Lembrem-se que a concentração molar é o número de mols do soluto por quilograma de solvente. Ora, aqui é a massa da solução a subtrair pela massa do soluto, ou seja, aos 1000 gramas eu vou tirar 8,5 gramas e vou obter 991,5 gramas também, que são 0,9915 kg. Portanto, para finalizar, a minha concentração molar será o número de mols do soluto por massa do solvente em quilogramas, ou seja, 0,1455 a dividir por 0,9915. Ou seja, 0,1455 a dividir por 0,9915 dá nem mais nem menos que 0,147 arredondado. 0,147 molar, que se pode escrever com M pequeno. E o primeiro exercício estava resolvido, era apenas isto, ok? Quanto ao segundo exercício, está dividido em 2 alíneas. Começando pela primeira, é dito que o ácido clorídrico concentrado tem uma densidade de... Aqui vou pôr concentrado. Tem uma densidade de 1,19 gramas por mililitro e um grau de pureza de 37% em massa. 37% em massa. É pedido o volume deste... Isto é como se fosse a minha concentração, tá bom? Concentração 1. É pedido o volume desta substância concentrada de modo a obter um HCl menos concentrado diluído com concentração 1 molar e volume 200 ml. Basicamente é isto. Dá uma massa molar do HCl, porque com certeza que precisarei dela, são 36,5 gramas por mol. Vejamos então o seguinte. Vejamos que eu vou converter esta concentração a molar e a partir daí é uma regra 3 simples. Vejam. 37 gramas do ácido clorídrico concentrado estão para 100 gramas do ácido clorídrico total do frasco. Portanto, eu aqui uso o número de mols, que é a massa, a dividir pela massa molar. Ora, isto vai dar muito próximo de 1,0 qualquer coisa, com certeza. Aqui ver, dá 1,014. 1,014 mols. Já este valor pode ser passado a volume através da densidade. Reparem que a densidade é a massa a dividir pelo volume, pelo que o volume tem que ser a massa a dividir pela densidade. Ou seja, vejamos que eu tenho 100 a dividir por 1,19. Quanto é que é 100 a dividir por 1,19? Muito rápido. 84,034
mililitros. Tá bom? Isto pode também ser escrito como 0,08434 litros. E a partir daqui eu estou então apto a calcular a concentração molar, que não é mais nem menos do que o número de moles, 1,014 a dividir pelo volume 0,084. Atenção que o volume tem que ser em litros, 0,34. E este resultado será 1,014 a dividir por 0,084034, 12,07 aproximadamente. 12,07 molar. A partir daqui é simples o que se faz. Vejam, a partir daqui eu faço C1V1 igual a C2V2. Isto é, como eu quero o V1 terá que ser igual a C2V2 sobre C1. Ou seja, 1, que é a concentração mais diluída, vezes 200 ml a dividir pela concentração mais concentrada. E este valor, 200 a dividir por 12,07, dá 16,57 ml de HCl concentrado, que é necessário adicionar para, depois de prefazer o resto em água, obter 200 ml de HCl com apenas 1 molar de concentração. Fiz-me entender? Era apenas este o exercício. Vamos avançar para a linha 2.2. E a linha 2.2 faz menção ao seguinte. Pretende-se aferir a concentração da solução de HCl preparada anteriormente. Para isso, dissolveram-se 2,12 gramas de carbonato de sódio anidro, ou seja, de Na2CO3, em 200 mililitros de água desionizada, portanto, água praticamente pura. Sabendo que 50 ml desta solução reagiram com 10,80 ml da solução ácida, de acordo com a seguinte equação, que eu aqui vou colocar, calcular a concentração da solução de HCl. É isto que pede. Já agora eu vou aqui colocar também a massa molar do Na2CO3, que aqui é dada como sendo 105,986 gramas por mol. Então vou agora escrever a reação química. Na2CO3 aquoso mais 2HCl aquoso a dar 2NaCl aquoso mais CO2 gasoso mais H2O líquida. E vejam que o que importa aqui reter é que a estequiometria é de 1 para 2 entre o Na2CO3 e o 2HCl. Vejamos então o seguinte. Há aqui uma coisa muito importante. Eu quero analisar 50 ml desta solução. Se 2,12 gramas estão em 200, em 50 estão X. Então eu sei que X será 2,12 vezes 50 a dividir por 200, que é o mesmo que dizer dividir por 4. 2,12 se fosse a dividir por 2 era 1,6, portanto aqui será 0,53 gramas de Na2CO3. Esta é a quantidade que se encontra em 50 ml de água desionizada. Portanto, é esta quantidade que vai reagir com o outro volume que nós já vimos, 1080 de ácido. Mas eu agora preciso passar esta quantidade em quantidade química, em número de moles. Vejam. O número de moles do Na2CO3 será, portanto, 0,53 a dividir por aquele valor absurdo, 105,986. 105,986. Quanto é que isto dá? Ora, aqui estamos a fazer a conta. 0,53 a dividir por 105,986. Temos 0,005 moles. Então eu sei que 0,005 reagem para Y de HCl. Portanto, o Y será 0,005 vezes 2 sobre 1, que dá 0,01 moles de quem? De HCl. Mas eu sei que apenas 10,80 ml reagiram. Então daqui eu sei o seguinte. Daqui eu sei que a minha concentração de HCl, que é o número de moles a dividir pelo volume, será 0,01 moles a dividir por 10,80, não é? 10,80 ml. Deixem multiplicar por 10 a menos 3 para passar a litros.
mol em cima, litro em baixo. Então eu tenho 0.01 a dividir por aquele valor. Eu posso pôr já 0,01080. Dá 0,9259, 0,926, 0,926 molar. E aqui conseguimos obter o valor desta concentração tal como era pedido na linha, ok? Não dá exatamente o molar da linha anterior, mas reparem que é uma questão de cálculos, o valor dá muito aproximado, tá bom? Está aferida a concentração da solução de HCl. E este era o exercício 2.2. Avançando para o exercício número 3, que só de olhar parece-me teórico. Vamos ver. Aqui. Vamos lá ver então. Ora, deixem-me aproximar aqui a página para ficar centradinha. Então, o exercício número 3. 3, veja só, engraçado. Exercício número 3, ok? Desculpe-me esta incongruência a nível linguístico que me surgiu. Epá, confesso que, por vezes, digo coisas que eu próprio fico estupefacto. 3, nunca me tinha acontecido, vejam só. Bom, esqueçam. O que diz o exercício número 3? Considera soluções aquosas de... E então temos NA2SO4 a 0,005 molar e sacarose a 0,01 molar, separadas por uma membrana semipermeável. Preveja, justificando, qual o sentido de deslocação do solvente até se atingir o equilíbrio. Bom, aqui é muito importante saber qual é que é o valor que aqui é verificado. Vejam, eu pela concentração podia logo cair no erro de justificar o seguinte. Vejam, com certeza que a sacarose é mais concentrada. Visto que a sacarose é mais concentrada, estamos aqui a falar numa questão de osmose, eu posso verificar que normalmente, eu vou fazer aqui o esquema, está aqui a membrana semi-permeável, ok? Então se eu tiver aqui o Na2SO4 e aqui a sacarose, como a sacarose está mais concentrada, aparentemente, há mais água deste lado, mais H2O. Então, há passagem de água do Na2SO4 para a sacarose. Portanto, é assim que há uma evolução do solvente, neste caso da água, para que se atinja o equilíbrio. Tá bom? Mas há aqui uma questão a ter em conta, que é, temos que calcular as pressões osmóticas de cada um dos casos. A temperatura aqui não é dada. Portanto, não sendo dada a temperatura, eu vou admiti-la. Desde que admita igual para as duas, não há grande problema. Vamos admitir 25 graus, que rapidamente eu sei que tenho de somar 273,15 para passar a ter 298,15 graus Kelvin. Tá bom? Este é o meu valor da temperatura. Eu agora sei que a pressão osmótica é a concentração vezes a constante dos gases perfeitos vezes a temperatura em graus Kelvin vezes um fator chamado fator de Van 't Hoff, que para solutos moleculares é 1 e para solutos iónicos é o que se vai ver. Bom, então vamos considerar a sacarose um soluto molecular. Porquê? Porque não é iónico, como devem calcular. Agora, o Na2SO4 é iónico. Vejam só que o Na2SO4 dissocia-se em 2Na+, mais SO4 2-. Ou seja, eu daqui tiro um I igual a 3. Uma carga positiva e duas negativas. Então vejam que quando eu calcular o π para o Na2SO4, eu vou considerar 0,005 vezes a constante dos gases perfeitos e vezes a temperatura. E reparem que eu agora até as vou desprezar. Eu admiti, mas vou desprezar porque elas vão ser iguais nos dois. Tanto a constante dos gases perfeitos como a temperatura. Portanto, aqui, como vão ser iguais, o impacto é proporcional. Portanto, basta a concentração e o fator de Van 't Hoff vezes 3. Isto vai dar 0,015. Agora ia pôr molar, desculpem. E agora o valor será atmosfera. Não é bem atmosfera. Eu nem vou pôr unidades, porque eu estou ali a desprezar a constante dos gases perfeitos e a temperatura. Vou apenas deixar 0,015. Já quando eu calcular a pressão osmótica para a sacarose,
Bom, a concentração era 0,01 vezes o fator de Van Hoff que se admite 1. Portanto, o valor volta a ser 0,01 ou 0,010. Então, onde é que é maior? Não é no Na2SO4? Pois, então, podemos aqui verificar uma coisa engraçada. É que, afinal, esta conclusão inicial, face apenas às concentrações, foi errada. Pois, na realidade, onde existe maior pressão osmótica é no lado do Na2SO4. E se é no lado do Na2SO4, é de esperar que haja maior passagem de água no sentido contrário. Ou seja, no sentido da sacarose para o Na2SO4. Tá bom? Porquê? Porque eu verifico que onde eu tenho uma maior, eu diria concentração, mas agora neste caso uma maior pressão osmótica, é onde eu tenho mais soluto. E se eu tenho mais soluto, eu acabo por ter uma passagem. Na química eu deveria considerar o seguinte: na química eu deveria considerar a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio mais diluído. Mas a membrana não permite a passagem do soluto. Então o que na química acontece, e é assim que se explica a osmose, é o contrário, para que ainda assim se consiga atingir o equilíbrio, já que o soluto não consegue passar, então olha, passa a água do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Ou por outras palavras, para não contrariarmos o princípio da química de que tudo evolui do mais para o menos para o equilíbrio, pensar passa a água do meio onde há mais água para o meio onde existe menos água. É um bocado assim. E então concluímos que a passagem, até que se atinja o equilíbrio, é contrária. É da sacarose para o Na2SO4. Fiz-me entender? Eu espero que sim. Está aqui o exercício número 3 resolvido. Como podem ver, era meramente teórico. E então, posso avançar para o exercício número 4, ok? Espero que estejam até agora, ok? Espero que entendam até agora, tá bom? Continuando, vamos avançar para o exercício número 4. E o exercício número 4, posso fechar esta página e esta também. O exercício número 4 é sobre pH. Vamos então avançar da seguinte forma. Exercício 4.1. Titularam 50 ml de uma solução de 0,1 molar de ácido fraco, tenho o ácido fraco HA, com NaOH 0,1 molar. Portanto, eu tenho a concentração de um ácido HA que é de 0,1 molar e com volume de 50 ml. E depois tenho a concentração de NaOH também 0,1 molar. Como é este o titulante, não tem propriamente volume. A 4.1 especificamente pede para deduzir a expressão matemática que permite calcular o pH da solução ácida, calculando o seu valor. Simples, eu sei que o HA é um ácido fraco, é o que é dito. Então ele dissocia-se não completamente em H+, mais A-. Bom, então eu sei que no início terei uma concentração de HA e não terei nada nestes lados. Mas, em equilíbrio, eu irei perder X na concentração do HA, ganhar X no H+, e ganhar X no A-. E então eu posso chegar à conclusão que a minha constante de equilíbrio, aqui chamada constante de acidez, não é mais do que a multiplicação dos produtos a dividir pelos reagentes, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, que aqui são 1. A questão é que, como o ácido é fraco, pouco se vai dissociar. E pouco se dissociando, despreza-se este valor. Então eu posso admitir aproximadamente um x² sobre c, apenas. Pelo que, resolvendo matematicamente, eu sei que o meu x² será Ka vezes c, logo o meu x será a raiz quadrada de Ka vezes a concentração. Ora, como eu quero o pH é menos logaritmo da concentração de H+. Ou seja, de x. Então e o x, posso aqui pôr menos logaritmo de x. Então, mas o x não é aquele valor, então eu vou ter menos logaritmo da raiz quadrada do Ka vezes c. E a partir daqui, basta calcular. Escusado será dizer que me era dado o Ka.
Tá bom? 4,07 vezes 10 elevado a menos 7. Portanto, menos logaritmo da raiz quadrada de 4,07 vezes 10 elevado a menos 7 vezes a concentração, que é 0,1. Ora, quanto é que dará este valor? É uma questão de ir à calculadora ver. E então eu tenho menos o logaritmo, atenção que é o de base 10, tá bom? Da raiz quadrada de 4,07 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 0,1. Então eu terei 3,7 aproximadamente de pH. E a linha A está respondida. A linha 1, 4,1. Avançando para o 4,2, é de verificar que aqui é pedido para calcular o valor do pH da solução após a adição de 50 ml da base. Ou seja, reparem que estamos no ponto de equivalência. Aqui é muito importante considerar número de moles. E agora é assim, número de moles de quem? Do ácido no início, porque no início era ácido que havia. E vejam então que eu pego na concentração e multiplico pelo volume. Eu sei que tinha 0,1 e vou multiplicar por 50 ml. 0,05. Isto vai dar 0,005 mol. Ora, o número de moles da base adicionada são também, reparem, como a concentração também é 0,1 e o volume adicionado é o mesmo, voltarei a ter 0,005 moles. Ora, são iguais. Portanto, estamos no ponto de equivalência, que é o ponto onde a quantidade química de ácido e de base são iguais. Então, não há excesso, tudo é neutralizado. Então, reparem que é importante verificar que eu terei HA mais NaOH a reagir, originando NaA, Na mais A menos, NaA, mais H2O. E a estequiometria do ácido para a base é 1 para 1, que é também para o sal. Isto é o sal formado, reparem. E então eu posso dizer que tenho o número de moles de sal formado também de 0,005 moles. Bom, então, o sal formado dissocia-se em Na+, que nada me interessa para o caso, mas em A-. E o A-, se bem estão recordados, pode perfeitamente, se lhe adicionarmos um H+, formar HA, certo? Se ao H, só A- e somarmos até H2O, para ficar mais perceptível, eu tenho HA mais OH-. Portanto, eu estou perante a reação inversa. Portanto, eu estou perante este composto que é a base conjugada. Base conjugada do ácido fraco. Logo, eu posso admitir que o meu número de moles da base conjugada são também 0,005 moles. E reparem que então eu vou calcular uma nova concentração, que serão esse valor de moles, já há um caráter aqui ácido, ou básico, neste caso até vai ser básico, a dividir por 0,05 mais 0,05, que é o total dos volumes adicionados. Então isto vai ser 0,005 a dividir por 0,1, que dará 0,0005 molar. Logo, o meu pH, por se tratar de uma base, consultem os videoaulas onde eu explico esta matéria, por favor, para não se perderem. O meu pH, por se tratar de uma base, será 14 mais logaritmo, e por essa base ser fraca, da raiz quadrada do KB, 10 a menos 14, que é o KW, a dividir pelo KA, que é 4,07 vezes 10 a menos 7, tudo a multiplicar por 0,0005. E com esta fórmula matemática, tiro daqui imediatamente o valor do pH. É preciso ter coragem para a pôr na calculadora. Cuidado. Tá bom? 14 mais logaritmo base 10 de raiz quadrada de uma divisão entre o 10 elevado a menos 14 e o 4,07 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo a multiplicar por 0,0005. E o valor dá 8,5. Ou seja,
maior que 7. Seria de esperar, porque é a base que é forte, o ácido é fraco. Mas não muito maior. Porque lá está, a base conjugada que sobrou é fraquinha, tá bom? Portanto, está aqui resolvido o exercício 4.2. Podemos avançar para o exercício número 5, que tem também duas alíneas. Estamos quase a terminar esta parte. E o que é que o exercício número 5 pede? Considera os hidróxidos do ferro férrico e do zinco. Bom, e a partir daqui dão-nos os valores da constante de solubilidade. Vou aqui colocar 5.1. Eu tenho o Ks do hidróxido de ferro, que é 1,1 vezes 10 a menos 36. E tenho o Ks do hidróxido de zinco, ZnOH2, que é 1,8 vezes 10 a menos 14. Então vejam uma coisa muito importante, que é a seguinte. A partir daqui, pede na linha 5.1 qual dos hidróxidos é mais solúvel em água, justificando. O mais solúvel em água é aquele que tiver um maior valor na constante de solubilidade. Aquele que solubiliza mais facilmente. Portanto, é este. Este, por ter maior Ks, é mais solúvel. Ok? E está justificado com base na constante de solubilidade. Quanto ao 5.2, diz calcula o pH de cada solução. Portanto, reparem, eu aqui vou ter que dividir o primeiro grupo. Kps do FeOH3, eu sei que o FeOH3 é sólido e dissocia-se no Fe3+, mais 3OH-. E vejam que no equilíbrio, eu sei que não há, não é não haver, mas não vamos considerar o sólido porque não entra para o cálculo. Eu vou aqui pôr um traço apenas por isso, mas vou considerar X no ferro e 3X no OH-. Então eu sei que o meu Ks há de ser X vezes 3X. Agora é assim, cuidado, X vezes 3X ao cubo. Porque é cada elemento elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Aqui é 1, ali é 3. Portanto, como eu quero saber tirar daqui o valor, vamos ver se é só de X, se do que é, eu sei que o Kps há de ser 3 elevado a 3 dá 27, 27x à quarta. Logo, o meu x será Ks, que eu posso já colocar, do Fe é 1,1 vezes 10 elevado a menos 36 a dividir por 27, dentro de uma raiz de índice 4. E assim o meu valor de x será, preparem novamente a calculadora, tá bom? Raiz de índice 4 da fração em numerador com 1.1 vezes 10 elevado a menos 36 a dividir por 27. Quanto é que isto dá? Um valor bastante pequeno. 4,5 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 10. Bom, e aqui molar, tá bom? Ora, mas este é o x. E como me estão a pedir o pH, eu sei que neste caso o pH terá de ser menos o logaritmo, agora é assim, da concentração do OH-. Portanto, desculpem. Como é a concentração do OH-, ou eu estava a fazer bem se fizesse o pOH, mas eu vou optar por 14 mais e assim faço o logaritmo do valor do OH-, que é 4,5 vezes 10 elevado a menos 10. Vezes 3. Porque isto era apenas o valor do x e eu aqui tenho 3 x. Portanto, quanto é que será o valor deste pH? Vamos ver. 14 mais o logaritmo de base 10 de 4,5 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 3 dá 5,13. E este é o valor para o pH neste caso. No segundo caso, a segunda reação, eu tenho o ZnOH2 que se dissocia, que solubiliza em Zn2+,
mais 2OH-. Aqui, no equilíbrio, nós não consideramos o sólido, mas os solúveis nós vamos considerar X e 2X. Portanto, o meu KS aqui será X vezes 2X quadrado. Ou seja, KS será 4x ao cubo. Portanto, o meu x será o valor do KS, que aqui é 1,8 vezes 10 a menos 14, a dividir por 4, tudo dentro de uma raiz, que aqui será de índice 3. Portanto, o meu valor de x será, vamos ver, mais uma vez, coragem para a calculadora. Estes cálculos não são propriamente fáceis, está bom? Raiz de índice 3 de 1,8 vezes 10 elevado a menos 14 em numerador e em denominador 4. Então o valor dará... Agora a calculadora decidiu pregar-me uma partida e não deu em notação científica. Deixem-me contar aqui os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Portanto, o pH será 14 mais o logaritmo de, reparem que eu preciso duas vezes o x, de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 2. E então o valor do pH será 14 mais log de base 10 de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 2. E o valor dará 9,53. Uma solução ácida e uma solução básica. Certo? Fiz-me entender? Espero que tenha ficado claro para as pessoas que pediram, para todos, mas principalmente para aqueles que pediram, para que pudessem assim estudar e verem os exercícios resolvidos. Vamos ao último exercício de Química Geral e com isto eu paro um pouco. Paro o vídeo para depois poder fazer outro com a outra matéria e outra ainda com a última matéria. Vamos entrar para o exercício número 6, que é teórico, pelo que me apercebi. Explica como a utilização de um ânodo sacrificial pode prevenir a corrosão de uma estrutura metálica. Ora, vamos ver. As estruturas metálicas têm a tendência a oxidar. Ora, isso deve-se ao facto de o seu potencial redutor ser menor. Ora, os metais têm um potencial redutor. E quando o potencial redutor da espécie química X é menor que o potencial redutor da espécie química Y, eu posso concluir que X oxida. Bom, então, mas eu não queria que o X oxide. Agora imaginem que o Y era o ar. E o X era qualquer composto que eu queria proteger. Então, mas eu não consigo proteger o composto do ar. Então, mas espera lá. A utilização do ânodo sacrificial. O que é que isso é? É alto aí. Deixa-me ir buscar um ânodo sacrificial denominado Z, mas com a seguinte característica. Este ânodo sacrificial só o é se o seu E0 for menor do que o E0 da espécie química que eu quiser proteger. Porquê? Porque assim, quem irá oxidar passará a ser o Z, assim passa o Z a oxidar, ficando a espécie química X protegida. Ou seja, eu sei que o metal acaba por oxidar perante outro metal se o seu potencial redutor for menor. Então o papel do ânodo sacrificial é ter um potencial redutor menor do que a espécie química que eu quero proteger, para que assim seja ele a sacrificar-se perante a espécie química que eu quero proteger, sendo ele aquele que está a oxidar e estando assim a minha espécie química a reduzir, portanto, a minha espécie química a manter-se tal e qual como eu quero. Tá bom? Esta é uma explicação muito geral, mas acaba por ser uma forma geral também de responder à pergunta teórica que aqui é pedida e penso que suficiente, tá bom? De qualquer forma, visualiza também as videoaulas onde eu explico esta matéria referente às reações redox e diagramas de pilhas, tá bom? Ora, eu vou dar a videoaula por terminada, pois terminei a matéria referente à resolução do exame na parte de Química Geral. Aguardem pelas próximas videoaulas para poderem ver o exame todo resolvido, ok? Em 3 videoaulas o exame estará resolvido. Por agora é tudo, espero que tenham gostado e acima de tudo espero ter ajudado, tá bom? Um forte abraço químico a todos! Adeus!